Flamengo está perto de fechar um negócio da China, que é a venda do lateral Wesley para a Roma da Itália por cerca de 25 milhões de euros, ou seja, muito dinheiro nos cofres do Flamengo, já que a saída do jogador é inevitável. Engana-se, por isso eu chamo de negócio da China, quem pensa que o Wesley vale mais do que isso. Ele é um defensor, ele não ia valer nunca o que Real Madrid pagou pelo Vinícius Júnior, ou seja, 45 milhões de euros, afinal de contas. Tratava-se de um atacante com potencial para ser o melhor jogador do mundo, como ele foi eleito na temporada 2023-2024. Então é um baita negócio, o Flamengo só aguarda a formalização da proposta para negociar o lateral. Bateu no zagueiro, voltou, para aqui, tem medo, é gol! Salve, salve pessoal, deixe seu like neste vídeo, inscreva-se por aqui no canal caso você não seja inscrito, a gente fala muito sobre Flamengo por aqui, e é claro que a gente tem de repercutir esta venda que é, eu diria, iminente do Wesley para a Roma da Itália por um valor absurdo. Ainda mais, e a gente falou sobre os 25 milhões de euros, ainda mais se o Flamengo conseguir manter ali uma fatia dos direitos federativos do jogador numa futura negociação, né? É um valor absurdo. Trata-se de um defensor, gente, de um lateral direito. E a Roma é um clube que acaba de ser assumida na sua área técnica, ou seja, o novo técnico da Roma é o Gianpiero Gasperini, que ficou 9 anos na Atalanta e tentou levar o Wesley para a Atalanta, uma negociação que ficou muito perto de ser concluída e teve um desfecho ruim para o jogador que queria ir para a Atalanta à época e acabou ficando no Flamengo e se desenvolveu e se valorizou, inclusive, nesse período. Só que o Wesley, na minha opinião, deixe que você pense aqui nos comentários, é um jogador que oscila muito, né? E é óbvio que todo mundo está vendo isso. É um jogador capaz de fazer grandes partidas e cometer erros determinantes, como aconteceu, por exemplo, só para citar um caso mais evidente, na vitória sobre o Chelsea, né? Na Copa do Mundo de clubes. Né? É um jogador que eu não vejo ainda pronto para jogar no mais alto nível de exigência no futebol europeu. Basta ver o que o Coman, ponta esquerda do Bayern de Munique, fez com ele na partida entre alemães e o próprio Flamengo. O Coman fez o que quis com o Wesley naquela partida. Então fica claro para mim que há um teto, né? A gente não sabe nunca e nunca saberá se o Wesley de fato é um jogador que vale 25 milhões de euros. Então eu acho assim que a Roma está fazendo uma aposta, até porque o treinador chega à Roma com muita moral, com a prerrogativa de fazer indicações dos jogadores e por isso que a Roma está atrás do Wesley, está na iminência de formalizar uma proposta ao Flamengo. Se ela vier mais baixo, o Flamengo vai, evidentemente, pedir mais, né? Por menos de 25 milhões de euros, acho não inviável, mas improvável que ele saia, tá? Então vai haver uma negociação se essa proposta chegar com um valor mais baixo, tá? Então, me parece uma questão de tempo. O que significa, em contraponto, que o Flamengo vai ter que se reforçar, e rapidamente. A janela está aberta para contratações já no futebol brasileiro. E o Flamengo já começa a disputar jogo à Vera neste sábado, contra o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro, às 4h30 da tarde, no Maracanã. E aí, cara, o Flamengo perdeu o Gerson, vendido para o Zenit, pelo valor, aliás, da multa contratual, coincidentemente 25 milhões de euros. O Pulgar, lesionado, que vai levar de 2 a 3 meses para voltar, foi inclusive submetido a uma cirurgia bem sucedida no país dele, o Chile. E
o Wesley, se de fato for negociado, e muito provavelmente será, com a Roma, né? E aí, cara, o José Boto tem que trabalhar, tem que botar a mão na massa. E aí não é olhar para o mercado e ir atrás de um jogador nível Michael Johnston. Não é para ele fazer isso. Não faz sentido. Gastar 5 milhões de euros um jogador de Série B, a gente já falou muito sobre isso, do futebol inglês, né? Da segunda divisão, da Championship, que é a segunda divisão, jogador do West Bromwich Albion. E aí a gente começa a cavucar aí informação. O Bruno Castanha até soltou uma informação sobre um jogador brasileiro do Portland Timbers, né, o Anthony. E, cara, assim, eu sei que é um jogador de scout, durante muito tempo, aliás, boa parte da torcida até pedia, pô, jogador é de scout, né? Jogador observado, jogador que é analisado, jogador que não necessariamente vai custar muito, mas vai trazer um retorno técnico positivo, né? E ao menos eu não consigo observar nessas movimentações aí do mercado, pelo menos nesse primeiro tempo, ainda mais de um dirigente que falou abertamente em entrevista à Gazeta dello Sport que queria um jogador como o Vlahovic, né? Que é um jogador que custou mais de 80 milhões de euros à Juventus, que o contratou à Fiorentina, e então fica essa situação um pouco dúbia, né, em relação ao que pensa o próprio José Boto. Peraí, esse aqui é um jogador estelar, como o Vlahovic, e não vai trazer o Vlahovic. Não tem como, a Juventus não vai dar de presente o jogador ao Flamengo, diferentemente do que o José Boto falou, que o dinheiro não era problema, e sim convencer o sérvio a atuar no Brasil. É óbvio que o dinheiro é problema, ninguém rasga dinheiro, muito menos o Zanielli, que são os donos da Juventus. Tá? É a Fiat, tá certo? Então é preciso ter coerência no discurso. Né? Beleza, você falou abertamente, não foi eu quem criei essa notícia, nem você que está aí do outro lado, foi o José Boto que falou abertamente sobre o Vlahovic. E aí a expectativa do torcedor vai lá em cima, né, cara? Com razão. O torcedor tá certo. Pô, ele falou isso, então ele vai atrás de um jogador desse quilate. Então ele tem que contratar sim um substituto para o Gerson, tem que, na minha visão, sim contratar um substituto, ainda que momentaneamente, para o Pulgar. Tem sim de contratar, não um substituto para ficar na reserva, mas um cara para competir com o Arrascaeta e, sobretudo, substituir o Arrascaeta com qualidade no primeiro jogo das oitavas da Libertadores contra o Internacional. Estaremos atentos a isso e, se for o caso, cobraremos, se necessário, e elogiaremos caso as contratações sejam certas, corretas. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.